A região sacral, ele é governado pela parte do sistema nervoso parasimpático. Vou colocar aqui, ó, parasimpático. A região lombar, deixa eu fazer da mesma cor, ele é ligado ao sistema simpático. Simpático. Você vai ver assim, eu vou estimular o bexiga 23, que é o ponto do rim. É o Shen-Shu, ponto do rim. Porque ele cuida do yang da bexiga. Se você levar isso a um nível de fitoterapia, você tem tais ervas. Aí eu vou estimular com moxa. O que vai definir o tratamento aqui, nesse caso, não é moxa, não é agulha, não é shiatsu, não é qigong, não é nada. O que você tem que saber é que, como você está lidando com um sistema predominantemente simpático, ou seja, ele é um ativador, você está estimulando a função de movimentação, você está estimulando o movimento. Como eu sei que também tem uma inervação que sai da segunda lombar e ele vai lá para a nossa bexiga, vamos pôr aqui a bexiga aqui, né? Então, quando você estimula o bexiga 23 pela inervação simpática, ele vai estar movimentando, no caso, dentro da visão chinesa, o yang da bexiga. Agora, se eu tenho uma raiz nervosa que sai daqui, da região sacral, e ele também tem uma ligação de nervo na nossa bexiga, mas ele é governado pela região parasimpática, ou seja, ele é um inibidor, então, nesse caso, ele está tendo uma função mais yin. E aqui ele vai ter uma função mais yang. Então você tem que entender, às vezes também, não que você tenha que entender de anatomia, ou no caso neuroanatomia, neurofisiologia. Mas se você compreender que a inervação, ela tem esse sentido, e o chinês antigo, ele sabia da estimulação do yin e do yang, o que o ocidental chama de simpático parasimpático, você consegue abrir o seu raciocínio clínico de tem uma disfunção de paralisia de bexiga, então eu tenho que fortalecer o yang da bexiga. Então eu vou estimular ele vai usar moxa no V23, no B23, que é o yang do rim governa a bexiga. Então você começa a entender que certos erros de cultura, de conhecimento, ele deriva disso. Que eles falam, o yang do rim dá essa confusão. Se você pegar órgão e víscera, é muito confuso. A bexiga, o yang da bexiga é com moxa, e o yin da bexiga com agulha? Não. O yang do rim, aliás, a bexiga é o yang do rim? É muita confusão. Essa confusão vem pela falta do conhecimento da função do sistema nervoso autônomo. Né? Isso vai mudar a minha visão de medicina chinesa? Não. Porque na prática você vai ter que ter também palpação e visualização do ponto. Então, se eu sei que o paciente está com uma disfunção urinária, mas a região lombar dele é que está com problemas, ou testes manuais, ou no próprio shiatsu, ou outras coisas que você seja perceptivo na pele, ou na própria simetria da coluna dele, tem uma escoliose forte aqui, uma dor, né, uma hipomobilidade vertebral, então você sabe que você tem que tratar o rim, no seu aspecto yang, talvez, mas do ponto de vista médico, vamos falar assim,
você agora sabe que essa disfunção da bexiga vem da inervação simpática, certo? Então esse vídeo foi para dar uma ideia desses 5 pontos, onde auxilia de uma maneira bem ampla quando eu quero tratar o vento, eu uso bexiga 12. Quando eu quero tratar o yang, eu trato o B16. O sangue, o B17. O Qi, bexiga 24. E energia fonte, vou usar o bexiga 26. E eu dei uma palhinha aí de uma ideia de sistema nervoso simpático, parasimpático, governando aí os órgãos internos. Lembrando que o sistema nervoso parasimpático tem uma ligação maior na região baixa da coluna, ou seja, região sacral, e na região alta da cervical, principalmente ali, a gente fala C0, né, que seria o occipital, C1, C2, ou seja, o extremo alto da coluna é parasimpático, o extremo baixo da coluna é parasimpático, todo o resto é simpático. Então, quando você quer acalmar os pensamentos, quando você quer pacificar a parte superior, você vai fazer uma massagem, ou agulhar, ou estimular com mocho, dependendo da sua técnica, a região alta da coluna, que vem aquelas funções lá de pontos também do vento, no caso é a janela do vento, né? Aqui vai ser o ponto janela do vento, e o ponto é o VB12 e o VB20, né? Vesícula biliar 12 e vesícula biliar 20. Ela é muito fortemente ligada à pacificação. Se a gente sabe que a vesícula é um ponto muito irritado, ela é muito violenta, por que esses pontos da vesícula são pontos pacificadores? Agora você sabe, porque do ponto de vista anatômico, neural, é porque a parte alta da cervical tem ligação com o sistema nervoso parasimpático. Para entender isso muito bem, eu indico o meu curso, a Aurículo EAD. Nos meus vídeos, eu mostro muito bem, com exemplos, com prática, sobre essa parte de sistema nervoso simpático e parasimpático. Samurai da acupuntura, os